Você também tem medo do novo? Quando tem um novo desafio na sua frente? Quando tem uma necessidade de aplicar algo novo na sua vida? Como você lida com isso? Você também tem dificuldade? Você sente que o que é desconhecido te assusta? Olá, meu nome é Samuel. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre mim e o porquê eu criei esse canal, em quem eu me inspirei. Bom, por que eu criei esse canal, né? Eu me inspirei principalmente em um canal chamado Baka Gaijin. Ele tem mais ou menos esse estilo de vídeo, que ele grava ele mesmo caminhando na rua e faz alguma reflexão sobre algum assunto, dando uma opinião, falando algum tipo de reflexão. E também a intenção principal de eu ter criado esse canal foi me desafiar a sair da zona de conforto, a ir buscar esse algo novo, que é algo que eu temia, criar um canal novo, se expor na internet. Imagino que, como sendo o meu primeiro vídeo, não vai ter um alcance tão grande assim, mas a ideia é de fato me desafiar, né? Até onde eu sou capaz de chegar, quantas pessoas eu vou ser capaz de alcançar e descobrir, né? Se eu tentar, o que vai acontecer, né? Isso é um incentivo também para eu sair de casa, né? Para me encaminhar um pouco, espairecer a cabeça, fazer algo diferente na minha vida, né? E eu preciso fazer caminhada. Eu fiquei um tempo sedentário, só em casa, tentando gerar uma renda extra como editor de vídeo. Mergulhei nesse universo do audiovisual, aprendi muita coisa. E agora eu preciso voltar até essa rotina mais saudável, essa rotina mais fitness, né? Então eu quero voltar aos poucos. Então, criar esse canal baseado no Baka Gaijin é mais que um incentivo para eu sair de casa e também sair da minha zona de conforto. E também expor um pouco da minha opinião, da minha reflexão, né? De algumas coisas que se passam na minha cabeça. E imagino que possa ajudar pelo menos algumas pessoas. Eu tava pensando, quantas oportunidades a gente acaba perdendo na nossa vida simplesmente pelo fato de ter medo do desconhecido, o medo do novo. Eu tava passando por uma crise financeira dentro de casa e eu precisei sair da minha zona de conforto e buscar algo além, alguma fonte de renda além daquilo que eu já ganhava no serviço, né? Eu tenho uma família, eu sou casado, tenho uma filha de 3 anos e o meu salário já não tá dando conta, né? A gente tava literalmente sobrevivendo, né? Nem as contas a gente conseguia pagar. Então eu fui obrigado a aprender algo novo. Eu fui obrigado a buscar alternativas de uma renda extra. Eu comecei a refletir, caramba, e se der certo, né? Eu saí daquela zona de vai que dá errado e me obriguei a pensar, mas e se der certo, né? E isso me ajudou muito financeiramente dentro de casa. Não consegui uma liberdade financeira, mas pelo menos me ajudou muito a pagar minhas contas. E ultimamente eu tenho pensado muito nisso. E se eu não tivesse passado por esse sufoco? Eu simplesmente estaria assistindo anime no Netflix, assistindo uma série com minha mulher e não estaria cultivando essa mentalidade empreendedora dentro de mim. Eu sempre quis ter a minha empresa, né? Então, geralmente eu busco conhecimentos do empreendedorismo, porque no dia que eu tiver essa possibilidade de ter o meu negócio, eu quero aproveitar, sabe? Então, eu estive pensando, e se eu não tivesse passado por esse aperto? O medo de tentar algo novo superaria a minha motivação de sair dessa zona de conforto e ir atrás. Porque quando você está se metendo num lugar onde você não conhece, onde você não tem experiência, você tende a se comparar com quem é mais antigo no mercado ou naquilo que você está fazendo, seja uma academia, seja uma empresa, seja no seu próprio serviço, seja pessoas que você admira. E você pensa, caramba, onde ele tá? Olha onde ele tá, olha onde ele chegou e olha onde eu tô. Como eu sou pequeno, como eu sou irrelevante. E você começa a se auto-sabotar, você começa a se colocar para baixo e se impede de começar algo novo. E você não sabe para onde você tá indo, você não sabe aonde você vai chegar ou se você vai chegar em algum lugar. Então isso na sua cabeça se torna barreiras e você acaba deixando de pensar que essas pessoas que são grandes hoje começaram pequenas algum dia. Então pega grandes comunicadores como Pablo Marçal, não que eu concorde com as ideias dele, né, com os posicionamentos dele,
Mas o que eu não posso negar é que ele é grande na mídia. Ele ganha muito dinheiro com a oratória que ele tem, né? Com esse poder de convencer as pessoas a fazer aquilo que ele quer, né? Com essa influência. Hoje ele é grande nisso. Mas será que sempre foi assim? Uma hora ele teve que começar. E só por ele ter começado já fez com que ele tivesse na frente de muita gente. Hoje eu não sou o melhor editor de vídeo do planeta, mas só de eu ter começado, eu entendo que eu já saí na frente de muita gente que só planeja começar em alguma coisa, que só planeja fazer algo para ganhar dinheiro. Óbvio, tem coisas mais simples para se fazer: vender doce, vender paçoca no farol e dar dinheiro. Eu poderia fazer coisas mais simples, mas eu vi nessa carreira do audiovisual uma paixão que eu sequer sabia que existia. E eu só descobri isso pelo fato de ser obrigado a buscar algo novo. E poxa vida, eu te convido a refletir uma coisa: quantas oportunidades de a gente descobrir a felicidade, o sucesso, quantas oportunidades deixamos passar simplesmente por medo de tentar algo novo. E depois que você inicia, você entende que o sucesso, ele não vem automaticamente. Você tem que fazer as coisas de forma muito bem pensada. E uma coisa incrível que o ser humano tem a capacidade de fazer, que é se adaptar às dificuldades. Se eu pegar qualquer animal terrestre e tacar num ambiente que ele não foi preparado para sobreviver naquele lugar, ele simplesmente vai morrer. Então, por exemplo, pega um leão, por mais forte, brabo que ele seja, pega um leão e bota no Polo Sul. Ele não tá preparado para sobreviver naquele lugar, então ele vai morrer. Pega também o exemplo de uma foca, um urso polar ou um animal que ele tá acostumado com aquele ambiente gelado dos Polos Sul, do Polo Norte, e faz viver num país tropical, faz viver num país no ambiente desértico, como por exemplo os desertos, né, na África. Simplesmente não vão ter a capacidade de sobreviver, não conseguem se adaptar. Todavia, existem seres humanos morando na Antártida, existem seres humanos morando em meio aos desertos, existem seres humanos sobrevivendo também em países tropicais, como aqui o Brasil, e todos da mesma raça humana. Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de se adaptar às dificuldades. Então, eu tô aqui criando esse canal já pensando que pode dar errado no começo, mas aí eu preciso identificar o porquê tá dando errado e começar a virar o jogo. É assim que a vida funciona. Eu posso estar perdendo a oportunidade de dar certo nas redes sociais simplesmente por ter medo de iniciar. Então, o que vai acontecer se eu simplesmente dar as caras? O que vai acontecer se eu simplesmente ir atrás? Simplesmente começar. Só de eu estar começando isso daqui, eu tô saindo na frente de muita gente que tá pensando em criar um canal, mas tá inseguro, tá com medo de ser julgado. E o julgamento ele vem, é inevitável. Ou você vai ser julgado por aquilo que você tá fazendo, ou você vai ser julgado por nunca ter começado nada. Você de toda forma vai ser julgado. Então, pelo que você quer ser julgado? Por nunca ter tentado ou por ter feito acontecer e acabar recebendo alguma crítica? Mas quantas pessoas você vai estar deixando de ajudar? Quantas dores você vai estar deixando de curar? Simplesmente porque você tem medo. E se tudo der errado? Se tudo der errado, você se adapta, você tenta de novo, você descobre onde está o erro e você contorna a situação. Tem uma frase que eu li recentemente nas redes sociais que tem me motivado a dar esses primeiros passos. A frase diz: a vida que tu quer tá atrás da coragem que tu não tem. E é muito verdade isso, cara. A pessoa que eu quero me tornar, o profissional que eu quero me tornar, a influência que eu quero ter nas redes sociais só tá atrás da coragem que eu nunca tive. Quem sabe eu não consigo monetizar minhas redes sociais e ter uma base de renda extra. Algo que eu gosto de fazer, caminhada, reflexão,
trocar uma ideia. E falando em ideia, qual que é o valor de uma ideia? Quanto vale uma ideia? Eu te convido a refletir agora. Se você fosse arriscar, quanto que vale uma ideia nova? E se eu te disser que uma ideia ela não vale nada? Não importa quão boa seja essa ideia, eu vou te explicar o porquê. Vamos pegar o exemplo do Bill Gates. Bill Gates, como todo mundo sabe, o fundador da Microsoft, domina essa área de tecnologia com um sistema operacional. Vamos pensar lá atrás, quando ele teve a ideia de criar um novo sistema operacional para os computadores. Enquanto a Microsoft estava ali na cabeça do Bill Gates, quanto que a Microsoft valia? Ora, ela nem existia, então ela não valia nada, mas ele decidiu colocar essa ideia em ação. Ele decidiu colocar a Microsoft no mercado. Ele transformou aquela ideia em ação. E a partir do momento que ele colocou a ideia como algo prático, a Microsoft ali no começo já tinha um valor. Apesar de ser um valor muito baixo na época, ainda assim ela tinha um valor. Então uma ideia ela só tem validade, ela só tem valor, ela só tem um significado real quando ela sai do mundo das ideias e se torna algo prático. Com o decorrer dos anos, a Microsoft foi ganhando espaço no mercado. Cada vez mais foi subindo, foi escalando e superando as concorrências. Quando a Microsoft não era a maior ainda, seus maiores concorrentes eram a Apple, né, com o sistema iOS, e a Linux. E chegou um momento que a Microsoft superou e muito todos os concorrentes. E no dia de hoje, a Microsoft tem um valor mais ou menos de 3,4 trilhões de dólares. 3,4 trilhões de dólares. Mas isso só foi possível porque a Microsoft deixou de ser uma ideia. Então eu tive a ideia de fundar esse canal, de trazer essa reflexão, de trazer essas ideias para o mundo real. Porque quem sabe eu não posso te ajudar a tirar a sua ideia do papel, a fazer com que a sua ideia saia do mundo das ideias. Se joga, meu irmão, se joga, se arrisca, estuda aquilo que você quer iniciar, entende como aquilo funciona e só vai, se arrisca. O ganho é proporcional à dificuldade, ao tamanho do risco. Quanto maior arriscado for aquilo que você quer começar, maior a probabilidade de você sair no lucro. Só que você tem a oportunidade de diminuir os seus riscos com estudo e com conhecimento. Só que também não adianta estudar demais, estudar em excesso, buscar em excesso, se você nunca colocar aquilo em prática. Aquilo que você estuda sem colocar em prática também não tem valor, certo? E entenda uma coisa, o medo do novo, ele só serve para a gente se preparar para um novo nível. O medo do novo não pode te travar, não pode te segurar. Ele tem que te impulsionar a buscar ser melhor e alcançar esse novo nível. Bom, é isso. Espero ter acendido uma chama no coração de alguém. Não sei se alguém acabou ficando até aqui. Muito provavelmente que não. Mas se você ficou até aqui, cara, que Deus abençoe sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar, porque aonde Deus vai na frente, tudo acontece. Tudo se transforma, principalmente você. Bom, meu nome é Samuel e esse é meu canal. Até o momento de eu estar gravando isso daqui, eu ainda não tinha um nome definido. Mas, se você curtiu esse conteúdo, se você quer mais vídeos com esse tipo de reflexão, coloca aqui nos comentários o que você quer que eu comente, sobre que tema você quer que eu fale. E no próximo vídeo eu já trago esse assunto. Então, fiquem com Deus. Um abraço.